terceiro volume da Tréplica. A verdadeira mãe de todos, a natureza, geradora, criadora, e é quem mantém todos. E assim, todos viviam nesse mundo, sem saber por que viviam. E por não saber por que viviam, por não saber como iam viver, e por não saber como iam viver, é que deliberaram da melhor maneira para procurar acertar. Então, o magnético, o mal, como é sempre mais fácil do que o bem, então começaram a progredir por uma linha magnética, a linha do bicho irracional. E na linha magnética só podiam evoluir o mal de si mesmo. E assim encontraram no artifício a maneira mais encantadora. E encantados demais ficaram, por ficarem envolvidos pelo magnetismo. O magnetismo, então, criou as ilusões, os sonhos e as aparências, e daí o horror das más consequências. Nascendo, então, a volúpia das experiências. Evolução feita pelas experiências, e sempre em experiências, e evoluindo o magnetismo, a evolução da matéria, como se, na matéria, fosse encontrar o bem. O bem aparente, mas o bem verdadeiro, não. Evoluíram com uma certa parte natural. A certa parte natural é a parte que, para viver, não faz mal. São as partes necessárias. O que é necessário para viver é natural. O que passou de necessário é prejudicial, fora do limite. E esta parte fora do limite, prejudicial, prejudicando assim os próprios de todas as maneiras. A poluição em grande escala, o envenenamento da atmosfera pelas químicas venenosas, vindo assim todos se destruindo, vivendo, progredindo para serem destruídos pelo seu próprio progresso. A parte que passou dos limites, que não é natural, é que é a parte prejudicial. Tudo isto contra a natureza e contra os seus feitos, que são os seus filhos, que a natureza mantém. Isso é para vos fazer ver que a natureza não fez nada para destruir ninguém, para destruir seus filhos, que ela mantém até hoje. Seus filhos foi que criaram e inventaram a destruição de si mesmo. Então, tudo isso sendo um grande abalo para a Mãe Criadora, que mantém todos, e abalando a estrutura natural, a ponto da desregulagem ser calor de matar, seca de matar, frio de matar, tufão, furacão, aludes, faíscas elétricas, maremotos, terremotos. Tudo isto porque os seus filhos estão progredindo contra a sua mãe. Então, abalam toda a estrutura da natureza. E há muito que existem esses distúrbios na natureza. A natureza se mostrando zangada, aborrecida, pelos abusos de seus filhos, por progredirem contra a natureza. Para progredirem contra quem mantém todos, para progredirem contra quem alimenta todos, para progredirem contra quem criou todos, para progredirem contra quem gerou todos. Então, a natureza zangada com seus filhos, por progredirem contra ela, é a causa de todos esses distúrbios da natureza. Porque ela não mantém os seus filhos para se destruírem. E por isso, ela gera seus filhos, cria seus filhos e mantém os seus filhos. Mas é o abuso da vontade passando assim dos limites naturais da natureza, e daí sofrendo o justo pelo pecador. Doenças incuráveis, doenças desconhecidas e esquisitas, feitas pela poluição
que é o envenenamento da atmosfera. Os causadores da destruição de si mesmo ou dos demais são os próprios seres humanos que ultrapassaram os limites naturais da natureza, e daí multiplicou-se o sofrimento horroroso e pavoroso universalmente. Fugindo do natural, fugindo do necessário, das coisas essenciais para viver. Ultrapassaram os limites, e todos sofrendo as consequências da livre e espontânea vontade, por a vontade ser livre. E, por a vontade ser livre, todos vão abusando, fazendo o que entendem, e o resultado é esse que está aí. É a poluição destruindo o ser humano, destruindo os próprios. Mas isso já vem de milênios. Não são as novas gerações de uns tempos para cá que são os culpados, porque quando nasceram já encontraram tudo isto, a evolução magnética, o progresso do mal. Isso é para mostrar que não foi a natureza que criou os males dos seus próprios filhos. A natureza não ia fazer uma coisa dessas. A natureza não ia gerar, criar e manter todos, até hoje, sofrendo. Mas faltaram com o respeito com quem mantém até hoje e saíram fora do limite, porque há as coisas essenciais e necessárias para poder progredir. Que pertence esse pedaço ao progresso da direita, mas enveredaram pela esquerda, ao progresso do mal, ao progresso do magnético, ao progresso da esquerda. Então a natureza, a quem todos pertencem, muito chocada, muito sentida com essa ingratidão de seus filhos, ficou muito abalada, e de forma que surgiram todos esses abalos naturais da natureza. Passaram a receber corretivos feitos pela natureza. Enchentes, ruínas, desaparecimentos de cidades. A natureza se revoltou com os abusos de seus filhos, com a ingratidão de seus filhos, que ela mantém para viverem contra ela. Porque a natureza é a mãe, e por isso é ela que gera tudo, cria todos e mantém todos. Mantém todas essas vidas. Por desrespeitá-la e abusar da livre expansão da vontade e progredir contra ela e contra si mesmo. Então, quem lhe gerou, quem lhe fez, não foi a natureza? Quem lhe criou, quem lhe alimenta, não é a natureza? Pois a natureza é a sua mãe. E a natureza, como sua mãe, que lhe mantém de tudo, até hoje, todo respeito deve ser pouco à sua mãe verdadeira, que lhe mantém de tudo. É digna de todo respeito. Então, comes e bebes e não respeitas a quem te alimenta? E de forma que desenvolveram a parte do magnetismo, a parte do mal, e chegaram a esse ponto de viverem igualmente ao irracional, uns contra os outros, e a mãe, como sempre mãe, mantendo todos. E assim, vejam que insubordinação, e daí a multiplicação do sofrimento, dos tormentos e de todas as ruínas, o desrespeito a quem lhe fez, a quem lhe gerou, a quem lhe alimenta de tudo para viver. Saíram fora do limite. O que está dentro do limite são as coisas necessárias para viver, e o que está fora do limite são as coisas desnecessárias, que prejudicam. A natureza é boa demais. Se fosse igual a seus filhos, que ficaram imbuídos pelo magnetismo, castigava todos bem castigado. Se a natureza fosse ruim, igual a seus filhos, agia diferente. Mas é que a natureza é boa, e por isso ainda mantém e continua a manter. Mas tudo tem princípio e tem fim, e tudo chegará em seus lugares. Como agora está aí o período final,
que é a fase racional. O período final da vida da matéria, que, a fase racional, é a fase de recuperação de toda a humanidade para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, vejam o ponto que chegaram por a vontade ser livre e abusarem da livre e espontânea vontade, que deu margem a saírem mais uma vez da retidão natural para o artificial. O natural, a multiplicação do bem, e o artificial, a multiplicação do mal, deixando assim a estrada certa para uma estrada de más consequências. O progresso natural, o progresso limitado, o progresso sempre de bem para melhor, por ser natural, evoluir somente a parte do bem. Mas acharam a parte artificial mais interessante e evoluíram a parte artificial. E ficaram todos dominados pela arte, por se acostumarem com ela. E dessa forma, tudo desenvolveu contra os próprios criadores do artifício, chegando ao ponto de serem destruídos pelos artifícios. E dessa forma, sofrendo mais do que deviam sofrer, penando mais do que deviam penar, pelo artifício ser destruidor, por ser uma coisa que está contra a natureza e ao seu próprio natural. Então, aí as ruínas crescendo e se multiplicando, a ponto de não aguentarem o peso do artifício. Por não aguentarem o peso do artifício, surgindo então os contrariados e os insatisfeitos, que redunda de uns viverem melhor e outros pior, e havendo então uns contra os outros, uns aparentemente melhores e outros piores. E daí a insatisfação reinante e as lutas constantes de uns contra os outros, havendo então a desorganização pela insatisfação de muitos e a inquietação geral entre todos, ocorrendo então o desajuste. Quanto mais procuram ajustar tudo, mais desajustados ficam, e aí as brigas, as contendas e os atritos ferozes, de haver o enfraquecimento e o descontentamento. E, no descontentamento, a confusão reinante e a insatisfação, e tudo desenrolando de uma tal forma que muitos têm até medo de viver, por não saber como viver, e nem saber como viver, por não encontrar a satisfação que esperava, que era encontrar a paz, quanto mais não seja consigo mesmo. Tudo isso, o progresso artificial. Chegou um ponto de quanto mais mudam para endireitar, mais sempre tudo por endireitar. Tudo isso por passar do limite. E tudo por passar do limite a ruína, porque tudo tem limite. Tudo que obedece à regra natural tem limite. Passou do limite, saiu fora da regra normal e natural. E assim é tudo. O limite é aquilo que está dentro das ordens naturais das coisas. Saindo fora do natural, saiu fora do limite. E tudo que sai fora do limite desanda. E desandando, não há mais normalidade. Não havendo normalidade, entra na inormalidade. E na inormalidade se multiplicam os desacertos. E no se multiplicar os desacertos, nunca que encontra conserto. Então diz: o mundo não há mais quem endireite. Do jeito que está, o mundo não há quem endireite. Devido saírem fora do natural, que somente com o natural é que pode haver o progresso normal. O progresso normal são as coisas normais, necessárias para viver. E anormal são as coisas desnecessárias para viver. Então, foi o que se deu.
A orientação positiva ficou esquecida e a orientação negativa desenvolvida. Então, tudo tinha que negar. E não podiam, dessa forma, acertar, ou encontrar o certo, e daí tudo e todos sempre por acertar. E dessa forma, tinha mesmo que aumentar tudo de desagradável. O agradável sempre aparente e o desagradável sempre presente. E de modo contra os princípios naturais da natureza, não reconhecendo o que a natureza é, por ficarem completamente esquecidos, que dificilmente se lembram que a natureza é a verdadeira mãe que lhe gerou, lhe criou e lhe mantém de tudo até hoje. Ninguém dá obediência a quem lhe mantém, a natureza. Ninguém dá obediência a quem lhe gerou, a natureza. Ninguém dá obediência à verdadeira mãe que mantém todos. Ficaram todos descompreendidos por adotarem os artifícios e saíram fora da natureza, a ponto de somente admirá-la e não respeitá-la. Daí, uma falta gravíssima, por os pontos normais, verídicos da natureza, e todos entrarem nesse disforme de viver contra si mesmo e contra a natureza, por engendrar um modo de vida para a destruição das próprias vidas, vivendo horrorizados por quererem endireitar tudo sem poder, e a natureza massacrada por estarem fora do verdadeiro natural de ser. O progresso natural é um progresso desenvolvido pelo poder natural da natureza. E o progresso natural da natureza, a natureza como mãe de seus filhos e que mantém seus filhos, concorria para o progresso natural. Porque, a favor da natureza, tudo ia de bem para melhor, por a natureza ser mãe de todos. Então, todos se desenvolveriam de um modo a favorecer tudo e todos, a maneira certa de viver, pelos conceitos naturais da natureza. Mas se deixaram dominar pelo magnetismo e abriu o campo do artifício, e o artifício abriu o campo do mal, de uma maneira tal que são destruídos pelos artifícios, e a natureza sentida e magoada, de quando em quando mostrando e provando o seu descontentamento, porque todos são filhos naturais da natureza, e por isso a natureza gera todos, cria todos e mantém todos. A natureza, com sua vida poderosa, criando outras vidas e em multiplicações de vidas. E quem mantém todas as vidas? A natureza, a mãe de todos, que o artifício fez com que todos ficassem descompreendidos da verdadeira realidade, do que é a natureza. E a natureza sente essa ingratidão e humilhação de seus filhos, que ela mantém até hoje. E quem lhe mantém não é atendida nem compreendida pelos seus filhos. Seus filhos se rebelaram de uma tal forma que não dão a mínima atenção a quem lhe mantém, a quem lhe gerou, a quem lhe criou e a quem lhe dá tudo. Quem lhe dá tudo, quem lhe gerou, quem lhe deu vida, também tem vida. Por isso, mantém todos os seus filhos. Ingratos e mal agradecidos. Nunca procuraram compreender e entender a sua verdadeira mãe, por estarem magnetizados pelos artifícios. Se a natureza gera vidas, é porque tem vida. Se a natureza cria a todos, é porque tem vida. Se a natureza mantém vidas, é porque tem vida. Então, a natureza é mãe, rainha de todas as vidas. É uma fábrica de vidas. É a mãe verdadeira, geradora e criadora e alimentadora de todos os seus filhos. Então, como entender a natureza? Como falar com a natureza? Se seguissem o natural da natureza, saberiam falar e conversar,
e entendê-la, mas seguiam o artifício, o magnetismo. Ficaram descompreendidos por estarem contra a mãe, a natureza, e daí não puderam entendê-la e compreendê-la. A natureza tem sentimento, como todos os seus filhos têm. Sente a mesma coisa que todos os seus filhos sentem. Então diz: e como falar com a natureza? Com o tempo, dentro do natural, então entenderão a natureza. Então falarão com a natureza. Mas com o artificial, longe de falar, entender e compreender, e falar com a natureza e falar com a verdadeira mãe de todos. E por isso a natureza tem as suas mudanças, as suas fases. Não conversa de uma forma, mas conversa de outra, mantendo todos que estão fora dela. Não podem falar com ela por tomarem um rumo artificial contra ela, julgando serem o que não são, e por isso dependem dela para poder viver, e por isso são mantidos por ela. A natureza fala, e para entendê-la, só se estiverem sob o natural dela. Quem está contra ela não entende ela e não tem condições de falar com ela. Tomaram um rumo diferente dela, mas ela aí está, mantendo todos. Com o tempo, tudo e todos chegam aos seus lugares. Então conversarão com a natureza, e a natureza, mãe criadora, conversará com todos. Vocês têm vida e falam. Ela também tem vida e fala, mas dentro do natural, dentro da linha natural. Dentro da linha natural, fala com o natural. O natural fala. Então, aí a natureza fala com todos. Mas há muito saíram do natural para o artificial. Ficaram descompreendidos. Mas as novas gerações não são culpadas, e sim os primitivos de milênios passados, é que são os culpados que endereçaram tudo errado. Não são as gerações de agora. As gerações de agora estão sofrendo as consequências dos erros dos primitivos de milênios passados. Os erros não foram feitos pelas gerações de agora, e sim há milênios passados. Mas isto é uma satisfação que a natureza não é culpada de todos estarem vivendo como estão vivendo, para provar a todos que a natureza não é culpada do sofrimento de ninguém. Há milênios passados, saíram da linha do natural da natureza, entraram na linha do artifício. Mas a natureza, como é a mãe verdadeira, vem mantendo todos. Com o seu propósito de salvar todos, que não sabiam o porquê estavam assim, nessas condições, sem saber por que assim ficaram, e assim estão nessa contradição, sofrendo por desconhecerem o princípio que deu origem a todos assim estarem, e ficarem desta maneira deplorável, sofrendo sem saber porquê. Então, a natureza até hoje mantendo todos, para salvar todos, quando chegasse a fase racional, que agora aí está, que é a fase de recuperação do animal racional para aparelho racional. Então, ninguém dessas gerações são os culpados de assim estarem, e sim os primitivos de milênios passados. Essa é que é a verdade das verdades, do verdadeiro natural da natureza. A verdadeira mãe geradora, criadora e que mantém todos e tudo. A semântica da palavra repetida, há necessidade de ser, para a boa interpretação das várias maneiras e formas de explicar um assunto só, para que não haja interpretações diferentes. Para que isso não suceda, um assunto só é explicado de muitas maneiras,
para eliminar qualquer espécie de mal-entendidos ou de qualquer espécie de confusão. E é por isso que às vezes se torna maçante a leitura das formas repetidas diferentes para eliminar qualquer contradição ou confusão de um mau interpretador. Porque as formas de interpretar são todas diferentes, e para que haja uma forma só, há necessidade de uma porção de maneiras, uma porção de formas, explicar um assunto só, para que todos tenham uma interpretação só. Porque racional é uma coisa só, e para responder a todos, e para satisfazer a todos os interpretadores, e para satisfazer a todas as interpretações, para entender um ponto só, que é racional, é preciso que responda todas as interpretações de todos, para todos chegarem a uma compreensão só, uma convicção só, a uma interpretação só da justa causa racional. De forma que muitos acham maçante, porque não interpretam a forma que está redigida e que é necessário responder a todas as interpretações, porque nem todos têm a mesma interpretação. Um interpreta de uma maneira, resposta para ele. Outro interpreta de outra maneira, resposta para ele. Outro interpreta de outra maneira, resposta para ele. Outro interpreta de outra forma, resposta para ele. Para as variedades de formas de interpretar chegarem todos a uma conclusão só, a conclusão racional. E por isso é preciso essas repetições todas, de formas diferentes, para satisfazer os mais exigentes que procuram os mínimos detalhes para sua nobre satisfação. E é por isso que há necessidade, por esse conhecimento ser um conhecimento universal, ser feito assim, da forma que está redigido, numa semântica apropriada para a satisfação de todos, para satisfazer todos, para que todos interpretem certo o que é racional. Então, tem que satisfazer todos, tem que responder todos, tem que responder às interpretações de todos, para todos chegarem a uma conclusão só. Porque senão, um já interpreta de um jeito, outro já interpreta de outro, outro já interpreta de outra maneira. E sendo respondidas todas as interpretações, todos chegam a uma conclusão só. E é por isso que um assunto só é explicado de uma infinidade de formas diferentes, e que muitos, por não entenderem, julgam que é repetição. Não é repetição. É a forma certa e correta para responder todos. É a forma certa e correta racional, para não deixar ninguém em dúvida e para não deixar ninguém sem resposta da sua interpretação. Uma escrituração racional é uma escrituração completa e, por isso, é racional. E, por ser completa, tem que satisfazer todos. Todos os quesitos e requisitos de quem quer se certificar do ser real, da verdade das verdades, o ser justo e certo racional. Porque explicar para um é uma coisa, explicar para dois é outra coisa, explicar para três é outra coisa, mas para explicar para uma infinidade já é coisa muito diferente. Para que todos cheguem a uma conclusão só, a pessoa vai lendo até encontrar a resposta do que queria, do que estava precisando e necessitando no momento para boa compreensão e interpretação. Então, diz a pessoa: achei a resposta que queria, está aqui. E cada um acha a resposta que queria. O que não serve para uns, serve para outros. E todos encontram as suas respostas, porque cada um procura uma resposta diferente.
Já outro procura uma resposta diferente daquele. Então, um assunto só tem que ter todas as respostas. Mas quem não conhece essa escrituração diz: "Ah, está muito repetido. É muito maçante, está muito repetido." Porque não entendem e não compreendem a forma que está feita e redigida essa escrituração. Não sabe que é uma obra universal e que tem milhões de interpretadores diferentes. Não sabe que essas repetições são para satisfazer a milhões de interpretações. Então, por não entender e não compreender a forma que é feita, diz: "Ah, é muito repetido, repete muito." Porque a capacidade da pessoa não deu para entender e compreender que é uma forma universal, é um redígio universal, e que existem milhões de interpretadores diferentes, de interpretações diferentes. E para satisfazer a todos, a forma é essa: contar um assunto só e responder aquele assunto para milhões de interpretadores, para que todos interpretem de uma forma só, racional. A forma de redigir é racional. O redígio é racional. A redação é racional, para a interpretação de todos ser racional. É o racional satisfazendo todos. Então, para quem não alcançou ainda a forma, o redígio e a maneira, fala a esmo: "Ah, é muito repetido." No seu fraco entender, porque não entendeu. E essa forma é uma forma universal para responder toda a humanidade. Queria talvez que fosse uma forma só para responder à sua interpretação. Então, a natureza é muito grande. O assunto para fazer sentir a todos o prestígio natural da natureza que, por negligência, o desrespeito à forma que ficaram submetidos, viraram as costas para o natural, que é o verdadeiro, e a frente para o artificial, que é o traiçoeiro de todos. Se voltassem a frente para o natural, o redígio seria natural. E como natural, todos estariam livres do mal, por a forma ser toda natural. Mas saíram fora do natural e entraram pela porta do artifício. Resultado: uma forma destruidora dos próprios seres, e por ficarem magnetizados pela matéria, viravam as costas para o natural e a frente para o artificial. O artificial está nele a multiplicação do mal, a causa do sofrimento de todos, ao passo que o natural, por ser natural, o bem de todos. O natural é tudo o que é relativo ao ser. O natural é aquilo que vibra com a natureza. E estando de acordo com a natureza, que é a verdadeira mãe de todos, somente aí a multiplicação do bem. Fugir das regras naturais está contra a natureza, está contra a verdadeira mãe de todos, que mantém todos. Então, o natural é a forma certa, e o artificial, aparentemente certo, por ser arte. Artes são aparências. Então, aparentemente certos. E o natural, o verdadeiro certo, porque é natural. O natural é tudo aquilo que se faz bem. Só dignifica e só multiplica o bem. Esse é que é o natural. Tudo que foge ao natural passou dos limites do natural. E passando dos limites do natural, está contra o natural. E por isso, o artifício é um progresso de destruição, por ser um progresso de malefícios. Nos artifícios, são contraídos os malefícios de si mesmo. E os primitivos é que abriram a porta dos artifícios. Abriram a porta do progresso do mal. Mas, com o tempo, todos chegarão a entender e compreender o natural, e todos voltarão a progredir naturalmente. Tudo chegará nos seus lugares,
com o tempo, porque o progresso das artes é um progresso de destruição que vai a regresso. E o que vai a regresso termina com o tempo. E o progresso natural vibra com a natureza, vibra com a verdadeira mãe, que tem tudo para dar a todos, como mantém todos. E de forma que o artifício por si mesmo vai se liquidando, e tudo se liquidando por estar fora do natural. O que está fora do natural está contra a natureza, está contra quem mantém todos, a quem mantém a vida de todos, a quem dá a vida a todos. O artificial está contra quem lhe dá tudo, que é a natureza. Mas ficaram magnetizados por o magnetismo do artifício, que julgavam que no artifício iam encontrar o bem. E quanto mais procuram o bem no artifício, mais longe ele se torna, e os males e as ruínas se multiplicam. O progresso das artes, o progresso desastroso, o progresso dos desastres, o progresso das monstruosidades, o progresso fora do verdadeiro natural. Isso é para ver que a natureza não é culpada do sofrimento da humanidade. Sim, a humanidade é que é culpada do seu próprio sofrimento. A poluição noite e dia, a degeneração, a destruição, o envenenamento da atmosfera de um modo geral. Tudo isto porque há muito que ficaram magnetizados pelo artifício. O artifício é que domina. Todos dominados pelas artes, por todos estarem magnetizados pelas artes. A arte tem na sua essência uma grande força magnética poderosa. E foi o que dominou todos. Ficaram todos dominados pelo magnetismo das artes e sofrendo as consequências, por tudo ser aparência só, e aparência não sendo verdade, e sofrendo as consequências do abuso do livre-arbítrio. E se infiltraram de uma maneira tal que querem endireitar tudo sem poder endireitar, não encontrando meios nem modos por estarem magnetizados pelo magnetismo das próprias artes. E o conforto destruidor de vidas. Aparentemente parece tudo muito bem e muito bom, mas verdadeiramente o contrário. Se o artifício fosse bom, todos viveriam bem, felizes e contentes. Por o artifício ser ruim, é que todos sofrem as consequências das monstruosidades do artifício. O artifício é bom aparentemente, mas aparências não são verdades, e por não ser verdade, é que todos sofrem e todos penam. Não há quem não sofra, não há quem não pene. E o natural? O natural completamente diferente. O natural está unido à natureza, e o artificial está contra a natureza. Mas todos ainda vão conhecer o que é o verdadeiro natural. E tudo, com o tempo, chega a seus lugares, porque tudo passa. Passa o bem, passa o mal, e tudo se acaba, porque o mal, por si mesmo, ele se destrói. E chegará o tempo do mal acabar, porque por si mesmo ele se destrói, e se destruindo cada vez mais até terminar em nada. O mal principiou do nada e acaba em nada.